Ministra, eu acho que não tem como a gente falar de direitos humanos hoje no mundo sem falar o que tem acontecido em Gaza. O Ministério dos Direitos Humanos, ele realizou no Brasil várias atividades com a comunidade judaica para lembrar as vítimas do Holocausto, né? No dia 15 de maio acontece a Nakba, que é a lembrança do povo palestino quando eles foram expulsos do Estado de Israel. A senhora acredita que o Ministério dos Direitos Humanos vai fazer alguma atividade com o povo palestino no Brasil também? Eu acho que essa tentativa de ficar colocando palestinos contra judeus como se isso fosse, sabe? Eu acho que isso não ajuda no debate. Por exemplo, o Ministério dos Direitos Humanos, nós tivemos uma atuação muito importante. Nós estivemos no ano passado, né, no meio da crise, fizemos dentro da ONU, criamos um grupo para trabalhar a questão da ajuda humanitária, né? Para reforçar o direito humanitário. Em Gaza. Exatamente. Por quê? Porque o momento que a gente vive hoje, do ponto de vista internacional, é uma total tentativa de destruir o multilateralismo e de negar uma série de pactos já estabelecidos nos processos de relação entre países, inclusive pactos no que diz respeito a guerras, né? De proteção aos civis, da garantia da ajuda humanitária, várias questões que foram completamente desconsideradas no processo. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, o Ministério dos Direitos Humanos recebeu várias vezes. Não foi várias vezes, foi uma agenda, né? Com a comunidade judaica, uma agenda que eu fiz aqui em São Paulo. Com a comunidade judaica. Uhum. E depois fizemos uma reunião com a ministra Gleisi em Brasília. Mas as pessoas não contam. Olha, a gente estava lá na ONU no ano passado, atuando, entendeu? Para a gente construir condições concretas de abertura de canais humanitários para chegar coisas básicas, sabe? Chegar comida, chegar água, chegar remédio. Então, é muito importante, foi bom fazer essa pergunta, porque para as pessoas saberem, nem tudo ganha, talvez, a visibilidade que se tenha. Uhum. Eu penso que nós precisamos, né? Nós estamos hoje num cenário muito duro do ponto de vista das relações internacionais, porque tudo que a gente construiu e pacificou em torno de uma agenda de fortalecimento de direitos humanos, que é um pacto que não é para o nosso país, é um pacto para o mundo, né? É um pacto de valorizar uma cultura de paz, valorizar uma cultura de diálogo, de respeito entre as nações, de dizer que não é porque você tem mais poderio bélico que você pode passar por cima dos interesses de determinado país, que isso está sendo completamente abandonado. Não, né? E assim, eu super concordo. Eu acho que a gente tem que fazer atividades todos os anos, em todos os lugares, para lembrar os brasileiros do que aconteceu com as vítimas do Holocausto, para que isso não aconteça nunca mais na humanidade. É um trabalho contínuo, né? Mas é um trabalho contínuo. Mas da mesma assim como forma a que gente não pode... Eu falo, assim como a gente tem que se posicionar contra toda forma de violência brutal que Exato. se ponha em relação a qualquer povo. Assim como o Brasil se posicionou contra o apartheid. Uhum. Sim. Entendeu? Então, assim, eu acho que essas coisas a gente precisa ter em mente. Agora, muitas vezes a gente precisa construir, eu vou dizer bem efetivamente nessa questão de Gaza, nós trabalhamos muito do ponto de vista internacional, e a nossa equipe do Ministério das Relações Exteriores, porque o Brasil ele ainda né? Felizmente, nós somos um país que a gente atua muito do ponto de vista internacional para construir soluções pacíficas e para colocar, entendeu? Fim, impedimentos, trabalhar para que se cesse toda forma de violência. Engraçado, o Brasil tem esse papel no mundo mesmo, né? A gente é meio que um país pacificador, né? E aí eu falo assim, e para mim isso para mim é motivo de muito orgulho, claro. Assim, saber que a gente atua dessa forma. E eu acho que as pessoas precisam compreender isso, né? Porque não ajuda a gente ficar colocando, sabe, uns contra os outros. Isso não nos ajuda, ali, pelo contrário, né? Eu acho que a gente precisa encontrar pontos que a gente possa ir convergindo nesse sentido de reconhecimento
da humanidade e da dignidade de todos os povos, gente. Acho Mas que essa é a nossa baliza. Desculpa, ministra, eu também não acho que é jogar um contra o outro a hora que a gente esclarece para a população o que aconteceu na expulsão do povo palestino, na criação do Estado de Israel, sabe? Eu acho que, mais uma vez, o trabalho que a gente faz, lembrando as pessoas das vítimas do Holocausto, a gente tem que reforçar o tempo todo o que vem acontecendo hoje em Gaza, né? Que na minha opinião, assim, na minha vida, foi a pior coisa que poderia acontecer no mundo durante a minha vida aqui, sabe? Eu não imaginaria. Eu tava na Turquia o ano passado, o Robertinho tava comigo, eu e minha esposa, a gente passou por uma exposição. O número de fotos, assim, de crianças que foram mortas em Gaza é absurdo, assim. Eles colocaram um carro lá nessa exposição, o carro tava todo metralhado, com sons de pessoas pedindo ajuda. Assim, é assustador imaginar que isso acontece hoje na nossa geração, sabe? Então, eu acredito que a gente tem que também fazer muito por esse povo, sabe? Mostrar isso o tempo todo também, várias atividades. Não, só para dizer que nós estamos de acordo do ponto de vista do pressuposto, né? De reafirmar a humanidade. Reafirmar a humanidade em todas as pessoas. Em todos os povos. Isso vale para o Haiti. Né? Isso vale para vários países africanos, que as pessoas também estão sendo assassinadas. Isso vale para Cuba. Então, eu falo, o princípio que a gente está defendendo de uma cultura de respeitar a humanidade no outro tem que ser o eixo da nossa baliza para analisar o que se faz no mundo. Porque a desumanização, e esse conceito de desumanização, ele legitima ações violentas internamente nos estados e de um estado sobre o outro. Né? Então, quando você fala, é um horror o que a gente viu no Rio de Janeiro. Só que o que acontece? Que tem gente que não derrama uma lágrima. Tem gente que vê aquilo e acha que é banal. Porque é uma pilha de corpo preto um em cima do outro. Então, assim, toda a minha luta é para chamar assim, falar, gente, olha, tem humanidade. Tem humanidade aqui. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa em lugar nenhum do mundo. Eu tô, sabe, certa disso.